Shalom, shalom, bom dia! Começando o dia com Deus, é o melhor. Café com Deus, este é o Café com Deus. Porque você separou este momento para estar na presença do Senhor. Todos os dias estamos aqui com o devocional. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e também deixe o seu like, porque ajuda a palavra de Deus a chegar a muito mais pessoas. Vamos falar hoje sobre solidão? Quem nunca se sentiu sozinho? A solidão, ela pode ser definida como um momento de isolamento, quando você precisa e não tem ninguém ao seu lado. Sim, este é um tipo de solidão. Quando as pessoas te deixam no momento que você mais precisa. Você já sentiu isso? Isso ocorre, por exemplo, no início de uma enfermidade. Todo mundo fica preocupado com você, mas depois se acostumam com o fato e você já não tem mais aquela presença de todos te telefonando, te escrevendo, perguntando como você está e de repente você se sente sozinho. O momento em que você perde alguém, naquela semana ou nas próximas semanas, as pessoas querem saber, te confortar, te consolar, mas depois também se acostumam e pensam que você está bem e não precisa de mais ninguém e você se sente sozinho. Esse é um tipo de solidão, quando as pessoas te deixam. Eu tenho um momento para contar para vocês, um testemunho. O meu pai, ele tinha o meu sobrenome Pedrini, e o meu pai ele tinha uma marmoraria e ele também ele tinha sociedade com seus irmãos em São Paulo e eram muito bem sucedidos. No entanto, por má administração, entraram em uma falência completa, absoluta, de uma estabilidade que eles tinham. Os três irmãos foram para uma situação de pobreza, miséria. E o meu pai, especificamente, eu era muito pequena, mas o meu pai, ele tinha muitos amigos e nós tínhamos casa na praia. Eu lembro muito pouco porque eu era muito pequena, a quinta filha eu era. Meus irmãos lembram mais deste fato. Eu lembro da casa muito vagamente, mas os amigos sempre procuravam porque queriam ir para a casa de praia. Mas quando nós ficamos arruinados, olha que interessante, todo mundo desapareceu, não tinha amigo mais, não tinha ninguém que pudesse estender as mãos ou simplesmente dissesse, continua o seu amigo, no tempo que você tem muita coisa e agora que você nada tem, também continua o seu amigo. Isso é um sentimento de solidão muito grande. Mas e quando você se sente sozinho, mesmo no meio de uma multidão? Também é muito ruim. Essa sensação de ser invisível. Mas eu tenho uma notícia para te dizer. Deus vê a tua solidão e Ele não te deixa sozinho, porque essa é uma promessa dEle. Ele disse ainda que você, e Ele está mostrando que o vale da sombra da morte, no Salmo 23, quando Ele fala do vale da sombra da morte, é um caminho muito estreito, é uma estrada muito estreita, que sai de Jerusalém indo para Jericó. E essa estrada não dá para andar uma pessoa do lado da outra, é uma linha indiana, então uma fila indiana. E ele está falando desse momento, olha, quando você estiver num momento de dificuldade, se sentindo sozinho, eu sou com você, eu sou o seu amparo, eu sou o seu sustento, eu estou com você, você vai ouvir a minha voz. E assim a gente olha para a Bíblia e vê várias situações de pessoas que ficaram sozinhas e o Senhor mostrou que Ele vê a nossa solidão e chega para nos ajudar. Como, por exemplo, Agar, a escrava de Abraão, ela se sentiu muito sozinha, ela já não tinha a família dela, que estava no Egito. Quando ela foi, Abraão recebeu Agar como presente e ela deixou toda a sua família, seus amigos no Egito. Então ela já tinha essa solidão dentro dela. Mas quando ela teve problema com Sara e ela fugiu da casa de Abraão e Sara, eu estou falando de Gênesis capítulo 16, ela achava que ninguém estava olhando para ela, que ela estava sem família, sem amigo e agora desamparada porque ela fugiu da casa de Abraão e de Sara e ela iria morrer. Mas
Que surpresa, quando no meio do nada Deus chega e fala: Agar, por que você está aqui? E Deus começa a conversar com ela. E aí ela tem uma revelação. Ela diz assim: eu tive um encontro com Jeová Roi, o Deus que vê. A notícia que eu tenho para te dar é que Deus te vê, Ele está te vendo agora. Se você está com esse sentimento de abandono, de rejeição, de solidão, no problema que você está enfrentando, Deus está falando: cheguei. Assim como eu cheguei na vida de Agar, eu chego na sua vida. Outra pessoa que viveu grande solidão foi Elias. Elias, ele ficou decepcionado com as pessoas, que depois dele ter enfrentado todos os profetas de Baal, ele não viu as pessoas ajudarem a construir o altar, ou falando: ei Elias, estou aqui orando por você. E Elias se sentiu sozinho, então ele falou: sabe uma coisa, eu já sou sozinho mesmo, vou ficar sozinho, mais sozinho. Se isolou, desanimou, triste, parou de comer, parou de beber e só dormia na tristeza dele. Mas Deus que viu Elias, Deus deu 3 coisas para Elias. Deus mandou um anjo e pediu que Deus deu ordem ao anjo que mexesse em Elias, cutucasse Elias e falasse: bebe e come. E Elias, quando o anjo veio, ele viu, não estava muito com vontade, mas o anjo teve que ir 2 vezes: bebe e come, Elias. E Elias, porque na primeira vez Elias bebeu, comeu e voltou a dormir. Aí o anjo foi lá de novo: bebe e come, porque a caminhada é longa. Você que está se sentindo sozinho hoje, a palavra de Deus para você: a caminhada ainda é longa. Tem muita coisa ainda para acontecer. Se as pessoas te deixam, Deus não te deixa. Quando as pessoas vão embora, Deus chega. Foi isso que você viu na vida de Agar, na vida de Abraão, na vida de Elias. E agora eu vou falar de uma mulher em João capítulo 4, a mulher samaritana. A mulher samaritana, ela tinha uma grande dor. Ela tinha um problema e ela teve casamentos, e o homem com o qual ela estava naquele momento não era o seu marido, porque ela desistiu de ser feliz, ela desistiu de casamento. E ela só ia pegar água ao meio-dia, quando não tinha nenhuma mulher. Ela mesma provocou essa solidão, porque ela se sentia excluída. Ela sabia que todos estavam falando da vida dela, então ela se isolou, se auto-abandonou. Mas Jesus não a deixou e não a abandonou. Jesus chegou no poço na hora que aquela mulher estava. Não foi por acaso, foi de propósito. O Senhor Jesus só tinha olhos para aquela mulher, só tinha ouvidos para aquela mulher. E ele falou algo muito profundo para aquela mulher. Ele pediu água para ela. E ela disse assim: mas como é que o Senhor me pede água? E eu quero ler para você, no versículo, ela diz o seguinte, no versículo 11, ao que a mulher respondeu, quando ele pediu água: o Senhor não tem balde e o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Jesus ia mostrar para ela: você que está sozinho, você só pensa em balde, você só pensa numa medida. Eu só queria uma pessoa que orasse por mim, eu só queria que alguém me amasse, eu só queria isso. Você pensa muito pequeno. Deus está falando: por que você não pede? Eu preciso da presença de Deus, porque quando Deus chega na minha vida, todos os problemas que me afligem, Ele vai estar no controle de tudo. Você pede um balde e Deus está te falando que Ele quer te dar uma fonte. Ele é a fonte. Ele é a fonte do amor, Ele é a fonte da alegria, Ele é a fonte da provisão, Ele é a fonte dos milagres. Então, a mente da mulher samaritana era: eu só posso tirar um balde de cada vez de água, mas o Senhor disse: eu não tenho balde, porque eu sou a fonte, e eu que sou a fonte, eu quero dar águas vivas para você, e nunca mais você vai se sentir sozinha. Você que precisa hoje
da fonte que é o Senhor Jesus. Diga, eu preciso dessa fonte. Hoje toda sede que eu tenho de amor, de aceitação, de valorização, toda sede que eu tenho de um milagre, eu agora olho para o Senhor e digo, o Senhor é a fonte do poder, fonte do amor e a fonte do milagre. E eu vou mergulhar nesta fonte, eu vou beber desta fonte e eu vou me levantar, porque o Senhor me sustenta no dia de hoje. Vamos orar agora? Mas deixa escrito o teu pedido de oração, compartilha com alguém que você ama e diga, você não está sozinho. Primeiro eu lembrei de você e te mandei a oração e Deus está com você. Vamos orar. Senhor, como é bom saber que o Senhor não nos deixa, não nos abandona, não estamos sozinhos. O que estamos enfrentando não é desamparados, porque hoje nós estamos dizendo que largamos o balde, queremos a fonte. Tu és a fonte de águas vivas, Tu és a fonte do amor, da misericórdia, da bondade, da justiça, Tu és a fonte da cura, Tu és a fonte da paz, Tu és a fonte, Senhor, que nós precisamos urgentemente em nossa vida. Nós nos descedentamos em Ti e declaramos que cremos que o Senhor é a fonte dos milagres e cada pessoa que beber hoje desta fonte vai receber o seu milagre em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Não esquece que nós temos os nossos grupos de WhatsApp, o link está na descrição do vídeo e se você quiser ir lá no meu Instagram, Naira Pedrini Oficial, tem nos destaques, tem os 4 grupos do WhatsApp. Se um estiver cheio, entra no outro, mas você vai conseguir entrar no grupo e receber os vídeos diariamente, 2 vídeos diariamente. Que o Senhor te abençoe e até daqui a pouco às 18 horas no nosso vídeo da noite.